Companheiros, companheiros, eu não pretendia utilizar a palavra agora, mas, infelizmente, vou ter que utilizar. Porque o que se fez aqui agora é simplesmente uma brincadeira com a categoria. Pois bem, eu quero aqui recordar uma coisa para os companheiros que participaram das últimas da Assembleia. O companheiro que me antecedeu e vem aqui gritar por greve, dizer que a categoria tem que estar em greve na Assembleia, propôs que o Banco Meridional simplesmente prestasse solidariedade. E ele é do Meridional. Então, companheiro, nós temos que ter clareza de algumas coisas aqui. Eu sou presidente de uma entidade. Assumi há 10 meses e nunca fugi do pau. E não seria hoje a primeira vez a fugir do pau. Quero deixar claro uma coisa. Se nós estamos hoje aqui, quanto diretoria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, e quanto funcionário que já fez greve no Banco Brasil, e quanto colega de vocês que lutou em Brasília lado a lado com o Meridional, quero aqui deixar claro uma coisa. Nós estamos decidindo por uma coisa importante. Não podemos pura e simplesmente se deixar levar pelo emocionalismo. É muito simples, colegas. É muito simples. Nós aqui agora levantarmos o braço, farmos greve. E amanhã como é que fica? Eu pergunto, e amanhã, no dia de amanhã? Uma coisa, colega. Uma coisa é a organização que o Banco do Brasil tem. Mas não se pode ignorar. São as particularidades que o Banco do Brasil tem. E os colegas do Banco do Brasil não podem desconhecer isso. Não pode esquecer que é diferente do Bradesco. Não pode esquecer que é diferente do Meridional, do Banrisul, do Itaú, do Unibanco e companhia. Na verdade, nós temos que colocar claramente. Nós estamos num processo de mobilização. E o ideal realmente é paralisarmos 100% das agências bancárias. Nós estamos trabalhando há bastante tempo para isso. Aqui duvido que alguém possa acusar essa diretoria e os companheiros que estão aqui de terem se omitido a qualquer momento de convocar a categoria, de tentar realmente trazer a categoria para o processo grevista. Agora, colegas, entre realmente trazermos aqui 4.600 colegas e dizer que roletamente é realmente desconhecer uma realidade. Se estamos aqui com 4.600 colegas, se avaliamos nesse momento que não temos condições plenas de entrarmos em greve, isso ao menos tem que se avaliar. Não adianta, pelos discursos aqui, discursos raivosos, discursos que na verdade estão se colocando sei lá quanto o quê. O que é necessário, sim, é olharmos com clareza. Queremos sim 25%, queremos trimestralidade. Agora, queremos também uma greve vitoriosa. Não uma greve de pôr a louca, não. É uma greve que tem que sair vitoriosa acima de tudo. Por isso, colegas, eu coloco o seguinte. Acho que a proposta feita pelo colega Zé Luiz, da greve cascata, ela tem fundamento. Porque deve se avaliar concretamente o seguinte. Existem alguns bancos que estão mais mobilizados. Bancos que têm condições de paralisar imediatamente. Bancos que vão auxiliar, inclusive, na paralisação de outros. Agora, desconhecer que simplesmente levantando o braço aqui e ir trabalhar no banco no dia seguinte, não leva a nada. Não leva a nada e não adianta. E não adianta também exigirmos, é uma coisa que eu chamo a atenção, não adianta exigirmos que agora os funcionários do Banco do Brasil vão para frente de cada agência bancária de Porto Alegre e peçam os bancários de entrada. Isso, no mínimo, é irresponsabilidade. Ou nós organizamos uma greve concreta. Ou nós organizamos uma greve concreta ou não a passamos. Colegas, eu acho que nós, acima de tudo, temos dignidade, temos hombridade e temos também coragem, sim, de votarmos conscientemente. O que nós estamos propondo nada mais é do que realmente um processo grevista. Agora, adequado a uma realidade. Se o Rio de Janeiro entrou em greve porque tinha 30 mil bancários, porque eles avaliaram que tinha condições, tudo bem. Se Curitiba entrou em greve, tudo bem. Porto Alegre vai entrar em greve.
Agora, deverá entrar em greve com as suas condições, de acordo com a sua realidade. É isso, colega. Com a palavra agora, companheiro Jaqueline. Companheiros, temos dados importantes da categoria bancária de Porto Alegre que é necessário avaliar nesse momento. Os principais bancos, onde tem a maior concentração de bancários em Porto Alegre, é o Banrisul, o Meridional do Brasil e o Banco do Brasil. E neste momento, nós não temos ainda a mobilização e a organização necessária desses bancos para decretar aqui agora a greve da categoria bancária de Porto Alegre. E essa assembleia de 12 mil bancários aqui, amanhã, o dobro do que temos aqui, o triplo do que temos aqui, poderá sim decretar uma greve com tranquilidade. Não podemos decretar a greve agora com tranquilidade. Nós somos 24 mil bancários e aqui presentes são apenas 4.600. E se em cada momento é necessário avaliar, poder redobrar as forças e voltar com mais força ainda, é isso que a gente tem que fazer. É amanhã trabalhar o dia inteiro, voltar com mais força amanhã. E amanhã, junto com todo o Brasil, decretar greve aqui. 7 de dezembro por um dia todo e paralisou, antes disso, em várias ocasiões, por horas, todo o Banco do Brasil. E hoje, concretamente, o que a categoria bancária precisa é uma paralisação massiva de toda a categoria. E nós temos a certeza que hoje o Bradesco, o Banrisul e o Meridional não podem paralisar todas as suas agências. Hoje, aqui e agora. E é isso que nós precisamos para ter toda a confiança da categoria. Então, o que a diretoria do sindicato está propondo hoje, aqui e agora, é que o Banco do Brasil, que tem as condições totais para paralisar hoje, porque já provou isso em 7 de dezembro, e mais, os companheiros do Banespa e do que já disseram que se o Banco do Brasil parar hoje, eles param também. Nós estamos propondo uma greve cascata, que é Banco do Brasil, Banerj, Banespa, hoje, e amanhã uma assembleia aqui, total da categoria, para decretar a greve geral. É isso, companheiro. A terceira proposta é que ninguém entre em greve hoje e se faça uma nova assembleia amanhã. São três propostas. Então, nós vamos encaminhar da seguinte forma. Existem, na verdade, a primeira questão a ser decidida é se a gente faz a greve geral hoje ou não. Se por um acaso é decidir por paralisação geral hoje, não se discute mais as demais propostas. Então nós encaminharemos da seguinte forma: 2 a favor de uma proposta, 2 a favor de outra proposta, intercalados, um aqui e um lá, no outro microfone. Como é que é, cara? 2 a favor de cada proposta, greve geral. Tudo bem, companheiros? Realmente a proposta do companheiro Paulo de Tarso, ela tem pertinência. Então, qual é o encaminhamento que o companheiro Paulo de Tarso sugere para a sua proposta? Eu vou passar para ele. Tudo bem. Companheiros, é o seguinte, o Banco do Brasil presente como nunca esteve em nenhuma assembleia da categoria bancária. Segundo, há uma predisposição dos companheiros a paralisar, embora exista companheiros contrários a essa paralisação só do Banco do Brasil.
Então, partimos então para a defesa das duas propostas. Os companheiros, só um pouquinho, Fortunato. Eu vou pedir encarecidamente para os companheiros que estão aqui que sentem. Se alguém vai fazer a defesa daqui, tem que ser pelo menos visto pelo resto da categoria. Os companheiros que estão aqui que não vão defender, sentem, por favor. Vamos sentar, pessoal. Vamos sentar. Paulo, senta, vamos sentar. Companheiros, sentem. Companheiros, por favor, sentem. Uma defesa daqui e uma defesa lá. Tudo bem. Já tem alguém inscrito para as duas propostas aí? Não tem? Aqui nós temos um. Companheiro Tadeu vai defender a favor da greve geral. Companheiros, eu sou do Banco do Brasil. Estou aqui em primeiro lugar para conclamar a nossa unidade. Não existe mais bancário do Banco do Brasil, mais bancário de banco algum, é tudo uma coisa só. Os bancários de Brasília, os bancários do Nordeste e até os bancários do interior do Rio Grande do Sul já disseram e nós estamos aqui fazendo cerimônia. Nós do Banco do Brasil não vamos aceitar nenhuma vantagem separado. Nós já estamos cansados de ser usados como argumento dos banqueiros de que nós somos os príncipes da República. Nós nunca fomos e nunca seremos. Nós somos bancários como vocês. Nós precisamos do apoio de vocês. Nós não queremos fechar sozinhos. Nós queremos a categoria toda junta. Nós somos vocês. Vocês são nós. Somos bancários. Qual é a dificuldade? Estamos todos no arroxo. O que derem para o Banco do Brasil, não vão querer dar para vocês. O Banco do Brasil, pessoal, é pago, o nosso salário é pago do dinheiro do lucro que nós damos ao povo. Em última instância, o que vai fazer o banqueiro? O banqueiro vai dizer, bom, já que a coisa está feia, porque eles estão vendo que o nosso movimento está se tornando vitorioso em todo o país, com a paralisação geral marcada, eles vão dizer, então vamos dar só para o Banco do Brasil? Afinal, o dinheiro é do povo, não é nosso. Deixa o Banco do Brasil que dispare no salário, nós vamos segurar o salário dos nossos, vamos continuar arrochando. Se vocês nos deixam disparar sozinhos, é isso que vai acontecer. Nós precisamos de vocês, nós não queremos fazer greve sozinhos. Colegas, nós viemos aqui, todos vocês sabem, a grande maioria, até alguns que agora estão aplaudindo a proposta de paralisação amanhã, quem sabe, nós viemos aqui hoje para quê? Para votar o quê? Por favor, pessoal, nós não estamos ouvindo, a mesa não está ouvindo, o que é que nós viemos votar aqui? Será que vocês poderiam levantar o braço e mostrar o que é que nós viemos mostrar aqui? Viemos votar aqui? Fortunato, o encaminhamento que a gente está propondo é o seguinte, nós temos duas intervenções do lado de cá, uma a favor da proposta da diretoria e outra pela greve. Exatamente. Tá, então, eu estou inscrito para intervir e gostaria de intervir. É contra a greve geral. É contra a greve
Então, em votação, companheiros, são duas propostas. Primeira proposta, eu vou enumerar. Primeiro as duas propostas. Primeira proposta, greve geral a partir das 0 hora do dia 11, de amanhã. Segunda proposta, que nós não façamos greve geral, mas que se discuta uma outra forma de greve, como a greve cascata, que é uma outra proposta. Quer dizer, greve geral ou não greve geral. São as duas propostas que estão colocadas na mesa. Se for greve geral, imediatamente nós partiremos para a organização da categoria. Se os companheiros darem com a greve geral, então passaremos para discutir as outras propostas. Está entendido, companheiros? Então, companheiros, em votação. Companheiros, eu solicito a máxima atenção. Em votação, os companheiros que são favoráveis à deflagração da greve geral a partir da meia-noite, por favor, levantem o braço. Está deflagrada a greve a partir da meia-noite de hoje. E agora, companheiros, agora o que é mais importante, nós temos que organizar a categoria para que efetivamente a greve venha acontecer. Para isso, nós temos que manter o pessoal reunidos por bancos. O pessoal de cada banco continue reunido, que nós vamos ter que organizar cada banco internamente e organizar inclusive os piquetes. O pessoal se mantenha como está, se mantenha nos seus lugares. Nós não podemos nos dispersar agora, senão a greve não sai. Ele tiver proposta concreta que atenda os pontos das nossas reivindicações que até agora não atendeu. Amanhã então já haverá piquetes em frente aos bancos. Amanhã, a partir das 6 horas, o mais tardar, a categoria já está se deslocando para os principais bancos, que é o Banco do Estado do Rio Grande, o Banco Meridional e também os bancos privados, Itaú, Bradesco, Unibanco. Esta é uma decisão que não foi tomada somente aqui em Porto Alegre, foi tomada também no interior do Rio Grande e no resto do país. Agora, por que a greve aqui em Porto Alegre levou 2 horas para ser deflagrada? Isso inclusive contrariava as expectativas, já que hoje à tarde o próprio presidente da federação e o próprio presidente do sindicato previam uma assembleia muito rápida, até mesmo porque já se sabia de tensão nas demais capitais do Brasil. Demorou para nós deliberarmos aqui porque havia uma expectativa natural da categoria e da direção dela, a federação e o sindicato, em torno de uma possibilidade de os banqueiros, ainda até às 19 horas, virem com uma proposta objetiva e concreta. Não vieram. Os 5.000 bancários que tiveram aqui presentes ou mais, esperavam que essa proposta pudesse ser colocada para eles em torno delas deliberarem. Não havendo essa proposta, tivemos que demorar mais para discutir a forma de deflagrarmos o nosso movimento, para ouvirmos os informes do interior do estado e do resto do país e para também organizarmos a deflagração efetiva do movimento a partir da 0 hora de amanhã, isto é, de hoje, dia 11. Retomando aqui, pelo menos em Assembleia Geral. Como é que fica essa questão?
Na verdade, ela corresponde, porque nós estávamos um pouco mais cautelosos somente. Essa cautela se devia principalmente à questão de que nós queríamos preparar com mais força a greve. Mas a categoria é soberana, a categoria entendeu que efetivamente teria condições de deflagrar o processo grevista a partir de hoje, deflagrou e nós estamos acompanhando. A diretoria assume plenamente a deliberação da categoria. Nós simplesmente somos os porta-vozes e a partir desse momento eu serei o porta-voz do movimento grevista da categoria. Primeiros passos, Fortunati. Como? Primeiros passos da categoria. Primeiros passos da categoria a partir de amanhã. Os próximos passos são os seguintes: nós organizaremos agora a categoria por local de trabalho, por banco, e a partir de amanhã nós estaremos organizando os principais bancos no sentido de que a paralisação se dê de forma efetiva. Você já tem uma posição com relação às demais capitais? Uma Sim. última posição, digamos? Nós temos das principais capitais, que é Curitiba, paralisação, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e o Ceará. São todas cidades que já fizeram assembleias bastante expressivas e que deflagraram o processo grevista. Nessa notícia, nesse posicionamento, a greve dos sindicatos dos bancários aqui de Porto Alegre deverá estar mais respaldada. Sem dúvida, porque a partir do momento em que a greve é nacional, nós não ficaremos isolados, como aconteceu em 79. O problema que aconteceu em 79, apesar de ser uma greve realmente maciça, uma greve representativa, é que ela ficou isolada do resto do país. Nesse momento nós contamos com 141 sindicatos do país, 10 federações e a Contec. Então temos certeza absoluta de que ela será vitoriosa. Tira a passagem de quem quisesse trabalhar. Em meia hora, apenas um funcionário entrou. Estão reunidos neste momento no Palácio do Planalto, em Brasília, os ministros da Fazenda, do Trabalho, Almir Pazianotto, e do Serviço Nacional de Informações, General Ivan Souza Mendes. A reunião é para avaliar a greve nacional dos bancários. E até o final da tarde, o presidente José Sarney deverá divulgar uma nota oficial anunciando a posição do governo em relação à greve. Você vai ver a seguir. 2h30 e participaram 4.612 bancários de uma categoria composta de 24 mil bancários aqui em Porto Alegre. Nós acreditamos que hoje, com esses 7 mil bancários aqui presentes, nós teremos condições plenas de paralisarmos as atividades na Grande Porto Alegre. Presidente, por tempo indeterminado? Em princípio, a greve está demarcada por tempo indeterminado, mas nós estaremos fazendo avaliações diariamente, avaliações da categoria, tanto em Porto Alegre quanto no Rio Grande do Sul e a nível nacional. Nós entendemos que essa greve é nacional, ela depende das deliberações de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e também depende do país como um todo. As reivindicações nossas também são reivindicações dos 700 mil bancários do país como um todo. E as primeiras consequências da greve dos bancários em Porto Alegre. Nossos repórteres Ivani Schitz e Elódio Zorzeto acompanharam os acontecimentos hoje pela manhã. Aqui em Porto Alegre, a greve dos bancários se concentrou principalmente nas agências do centro da cidade. O policiamento foi reforçado de frente às agências bancárias. Os piquetes se formaram já a partir da meia-noite na porta dos bancos, onde na maioria flores impediam a passagem dos funcionários. Na matriz do Banrisul, as duas entradas foram bloqueadas. Os bancários aplaudiam quem desistia de entrar, tentavam convencer os mais insistentes e vaiavam quem furava o esquema. Na frente do Itaú, foi formado um paredão de trabalhadores. Numa aeronave de braços dados, os bancários tiveram muito trabalho. A grande maioria entrou para o expediente. No Unibanco, foi formado um círculo na central. Grande concentração também ocorreu no Bradesco. Ao lado, no Banco de Crédito Real, descontentes com a greve, uma fila de aposentados e pensionistas tentavam receber seus pagamentos. Nós ouvimos algumas queixas. Não tem anúncio que não vão pagar hoje, então eu estou aqui, é o dia de receber hoje. Estou aqui esperando o pagamento. Vamos ver se pode ser que saia pouquinho, mas serve, né? Tem que ver se recebe, né? Senão a gente como é que vai comer. Na matriz do Banco Meridional, a imagem era esta. Uma grande bandeira do Brasil desenhada com flores bloqueava a entrada principal. Mas foi sem dúvida no Banco do Brasil, agência central no centro da cidade, que ocorreu o maior piquete. Às 10 horas da manhã, os funcionários do Banco do Brasil fizeram esta manifestação na frente da agência central. Fecha, 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 fecha. A gerência geral mandou fechar as portas de 5 minutos.
Logo em seguida, saiu um grande piquete de funcionários do banco que começou a percorrer as outras agências. Na frente da Centenária, eles receberam o apoio de populares e até destas ciganas. Mas com toda a mobilização e até a pausa para o cafezinho, os grevistas não conseguiram impedir aqui em Porto Alegre o funcionamento dos bancos. Muita gente foi atendida por funcionários que não aderiram ao movimento. Eu acredito que a greve está se desenvolvendo como o sindicato havia planejado. Estamos paralisando principalmente os principais bancos e acreditamos que, à medida que o tempo vai passando, nós teremos condições de paralisar as agências menores, num sistema de greve cascata. Também temos confiança que até o final da tarde, pelo menos 80% das agências de Porto Alegre estarão paralisadas. Quando então, nós estaremos reunindo a categoria numa grande assembleia novamente para fazermos uma avaliação. Às 18 horas, hoje lá no Gigante da Beira Rio. O comércio lojista não se negará a receber cheques enquanto durar a greve dos bancários, que garante o presidente do Clube dos Diretores Lojistas, João Pedro Escosteg, que prevê sérios prejuízos por causa da greve. Outro setor que também vai aceitar cheques é o de abastecimento. O secretário-geral da Associação dos Supermercados, Cláudio Zafari, lembra que a não aceitação poderia provocar um colapso. A Brigada Militar colocou todos os seus 6.000 homens que compõem o efetivo nas ruas para policiar os municípios da região metropolitana. O chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento da capital lembra que a função da Brigada Militar é prevenir. Também a Polícia Civil foi instruída a permitir a livre manifestação dos grevistas, desde que não prejudiquem a ordem pública, garantindo o acesso dos que quiserem trabalhar. As agências da Caixa Econômica Estadual funcionaram normalmente hoje em todo o estado. O presidente da Caixa, Otávio Germano, lembra que os funcionários da instituição não são bancários, e sim economiários regidos por outra legislação. Segundo ele, nenhum setor da Caixa foi afetado com a greve dos bancários. E a greve dos bancários, que está mexendo com todo o país, Sérgio? Vamos prestar atenção, né? Porque também... Uma última questão sobre a estabilidade que nós levantamos, a estabilidade para os grevistas. Os banqueiros se comprometem a pagar os dias paralisados e prometem mais, que não vão despedir ninguém por justa causa. Colegas, esta é a proposta básica dos banqueiros. Eu vou ler agora a proposta apresentada pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que é a seguinte: solicitaria a máxima atenção. 100% do IPC para setembro e março para todas as faixas salariais. Reposição de 10% sobre o salário de agosto. Piso salarial para quem trabalha em portaria de 800 mil cruzeiros. Para quem trabalha na tesouraria ou é escriturário, de 1 milhão de cruzeiros. Hora extra até a 8ª hora, 35%. Excedente, 60%. Produtividade, 4%. Antecipação salarial de 25% em dezembro e em junho. Adicional noturno de 25%. Anuênio, o atual, multiplicado pelo INPC de setembro. Idem, ajuda a transporte, auxílio alimentação, quebra de caixa e gratificação de caixa. Apanha-se os valores atuais e aplica-se o INPC. Gratificação de função, 40%. E sobre a estabilidade, o TRT propõe pagamento dos dias em que os bancários estiverem paralisados, mais uma estabilidade provisória
120 dias para os grevistas. Esta, basicamente, é a proposta apresentada no Tribunal Regional do Trabalho. A próxima audiência vai ser realizada na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Em relação a uma outra proposta, não apresentada aqui no Estado, mas apresentada ontem em São Paulo, que vocês já têm conhecimento, mas que eu vou repeti-la, porque tem depois um acréscimo, que é a seguinte: proposta apresentada ontem no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, proposta do presidente do tribunal: salário ingresso para quem trabalharia de 850 mil cruzeiros, ou seja, 50 mil a mais do que o proposto pelo TRT aqui em Porto Alegre. Escriturário ou tesouraria, 1.050.000 cruzeiros, também 50 mil cruzeiros a mais. Anuênio, 50.180, ou seja, quase 10 mil a mais do que o apresentado aqui no Rio Grande do Sul. Gratificação de função, 50%, exatamente 10% a mais. Auxílio alimentação, 5.103 cruzeiros. Auxílio transporte, 80.194. Produtividade, 5%. Incorporação, 10% sobre o salário de agosto. E como os colegas bancários de São Paulo ainda não possuem a gratificação semestral, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo estão chegando mais colegas bancários. Da cidade de Cachoeirinha. Continuando os informes, colegas. Companheiros, continuando então a informação. A última questão levantada em São Paulo é sobre a gratificação semestral que os colegas paulistas ainda não possuem. Esta é uma conquista que apenas 3 estados no país já obteve. Uma delas é a categoria do Rio Grande do Sul. Pois bem, o Tribunal Regional do Trabalho está propondo a extensão da gratificação semestral também para São Paulo. E a última questão, a última cláusula diz respeito às horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho propõe que o pagamento das horas extras, das 2 horas extras, seja de exatamente 100% sobre a hora normal. Eu repeti, colega.
Sindicato de São Paulo. Proposta que todo mundo já tomou conhecimento ontem e que a grande imprensa divulgou no dia de hoje, porque um novo fato se apresentou. Esse fato é o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo marcou para amanhã, 14 horas, o julgamento do dissídio coletivo dos companheiros bancários de São Paulo. Ou seja, para entender melhor, amanhã, pela tarde, o tribunal vai bater o martelo quanto à proposta final em relação aos bancários de São Paulo. Independente da vontade de bancários, independente da vontade de banqueiros. E segundo informações que tivemos junto ao pessoal de São Paulo, a tendência do tribunal, do colegiado pleno do tribunal, é de referendar esta proposta apresentada pelo presidente do TRT. Mais informações também. Hoje a Folha de São Paulo coloca que na mesa de negociações, inclusive confirmado através do companheiro Gushkin, que é o presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, que ontem, quando o presidente apresentou a proposta, os companheiros bancários, representados pela Federação dos Bancários de São Paulo e pelo Sindicato dos Bancários da capital de São Paulo, aceitaram a proposta, fazendo com que os banqueiros recusassem e mostrassem claramente que a intransigência realmente é patronal e não é da categoria. Também temos informes do interior do Rio Grande do Sul. Esses informes apontam que os 23 sindicatos que compõem a base territorial do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, estão com paralisações, ou parciais ou total. Na verdade, nós temos paralisações totais ainda pela tarde em 4 cidades. Mas, segundo a avaliação feita pelos companheiros bancários do interior, amanhã esta mobilização deve crescer. E, tranquilamente, a grande maioria da categoria bancária no interior do estado do Rio Grande do Sul deverá também estar paralisada. Estas são as informações do interior. Mais uma informação. Hoje, à tarde, aliás, o início às 11h30 da manhã, teve início no Tribunal Superior do Trabalho uma nova audiência de conciliação do pessoal do Banco do Brasil, que infelizmente, contrário ao nosso pensamento, são obrigados ainda a ter um dissídio à parte da categoria bancária. Pois bem, o Banco do Brasil voltou à mesa de negociações, aliás, não é bem mesa de negociações, voltou ao tribunal e apresentou uma nova proposta. Ou seja, vocês estão recordados que até a data de ontem, o Banco do Brasil respondia com nada como reposição e 2% de produtividade. O Banco do Brasil hoje apresentou, então, avanços em relação à proposta anterior, que é o seguinte: o Banco do Brasil mantém os 2% de produtividade. Posteriormente à audiência, o presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, disse que faria um esforço supremo para que essa produtividade fosse elevada para 4. Em relação à reposição salarial, o Banco do Brasil apresentou hoje a proposta de reposição salarial de 10% para os funcionários do Banco do Brasil. Mais
um detalhe. No final das negociações, o diretor de recursos humanos do Banco do Brasil, o Dacir Klein, solicitou ao tribunal que julgue ilegal a greve dos funcionários do Banco do Brasil a nível nacional. Também, a nível geral, hoje foi feita uma solicitação por parte dos banqueiros para o ministro Almir Pazianotto para que a nossa greve, a greve geral dos bancários, seja considerada ilegal. Só que aqui cabe uma informação. É possível que nas próximas horas nós tenhamos a decretação oficial da ilegalidade da nossa greve. Só que nós todos tínhamos consciência, e isso é bom repisar, nós todos tínhamos consciência de que devido à legislação fascista, que é oriunda ainda da velha república e se mantém na nova pelo decreto-lei 1632, a categoria bancária é considerada categoria que desempenha atividade essencial e por isso não pode fazer greve. Então ontem, quando nós decidimos pela greve, nós sabíamos que ela era ilegal. Na verdade, a decretação formal por parte do ministro não vai alterar em nada o nosso ânimo, a nossa organização e a nossa paralisação. Jamais será vencido. Bancário, unido, jamais será vencido. Bancário, unido, jamais será vencido. Bancário, unido, jamais será vencido. Companheiros, hoje na mesa de negociações deu para perceber claramente uma coisa. Hoje, no TRT, melhor dizendo, deu para perceber claramente uma coisa. Finalmente, os banqueiros estão percebendo de que a categoria bancária é capaz de fazer greve. E estão pedindo trégua. Isso ficou muito claro quando o presidente do Sindicato dos Bancos, Roberto Maidonavi, procurou de todas as formas convencer os representantes dos bancários em aceitar a proposta formulada pelos banqueiros. E depois prestem bem atenção, companheiros, para ver quem são os intransigentes. E depois, em seguida de nós termos saído da mesa do Tribunal Regional do Trabalho, o presidente do Sindicato dos Bancos concedeu uma entrevista para uma emissora local, aonde ele afirmava: realmente fica difícil negociar, ouçam bem, fica difícil negociar com o Sindicato dos Bancários, principalmente com o seu presidente, José Fortunati, por quê? Vai ver que é o banqueiro me alertando. Então, ele colocou claramente, e existe essa gravação na emissora, fica difícil negociar, e eu repito, negociar, não sei onde é que eles estão negociando, negociar com o Sindicato dos Bancários e com o presidente José Fortunati, porque em todas as negociações ele se mostra intransigente e sempre vem com o distintivo da Central Única dos Trabalhadores. Eu pergunto, companheiro, se essa intransigência se dá porque o presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre usa um metal de uma central sindical, ou se dá porque realmente eles não nos oferecem uma proposta concreta e viável para que a categoria aceite. Essa é a questão que tem que ser colocada. De
zona sul do país, 700 mil bancários estão paralisados ou estão paralisando suas atividades, sejam eles da CUT, sejam eles do CONCLAT, sejam eles de qualquer partido político, de qualquer central sindical. Não porque fecham com essa ou com aquela central, mas porque, acima de tudo, sabem que esse salário é um salário de fome e exige melhores condições de vida. Essa é a resposta que tem que ser dada, independente de central sindical. Nós queremos um salário digno e uma proposta condizente. Nada mais do que isso. E também, na mesa do TRT, o presidente do Sindicato dos Bancos solicitou que nós assinássemos naquele momento o acordo. Eu prontamente respondi: estou a assinar o acordo, desde que ele atenda às reivindicações da categoria. É isso que a categoria quer, nada mais do que isso. Nós estamos, sim, dispostos a assinar qualquer acordo, desde que ele atenda aos 25% de reposição, a trimestralidade, a garantia do emprego no mínimo, que se faça realmente uma concessão, já que eles entendem que é concessão. Nada mais do que isso. Nós assinamos acordo, não somos não intransigentes. Agora que eles nos respondam satisfatoriamente. Colegas, está claro de que uma nova realidade se coloca a nível nacional, a nível estadual e a nível de Porto Alegre para a categoria bancária. Essa realidade é uma paralisação. Alguns centros atingem a 90%, que alguns centros como o nosso ainda não atingem esse índice, mas que deverá atingir. Também temos uma proposta formulada no TRT, aqui em Porto Alegre. Amanhã teremos uma decisão no TRT de São Paulo. Enfim, os fatos começam a aparecer, começam realmente a ser colocados para a população e para a categoria. Por isso, nesse sentido, começamos a encaminhar esta Assembleia para o encaminhamento de propostas, para que efetivamente nós tenhamos aqui uma decisão, se paramos ou não paramos, se continuamos ou não a greve, como nos organizarmos, se continuarmos, enfim, o que realizaremos, o que faremos a partir da saída desse estádio para voltarmos ao trabalho ou para então paralisarmos 100% das atividades na Grande Porto Alegre. Colegas, nós encaminhamos imediatamente a seguinte questão, que ela precede todo o desenvolvimento desta Assembleia. A questão básica é a seguinte: paralisamos a nossa greve ou fortalecemos ainda mais ela? É a primeira questão que nós devemos aqui votar para que efetivamente todo encaminhamento desta Assembleia aponte. Se nós decidirmos voltar ao trabalho, o que fazer? Se nós decidirmos continuar em greve, também o que fazer? Acredito que os colegas aqui presentes têm clareza sobre as duas propostas. Não é necessário defesa de nenhuma delas. E por isso, imediatamente, eu vou colocar em votação essas propostas. Então, com bastante atenção, companheiros. Em votação, os companheiros que entendem que as propostas apresentadas até agora não são suficientes e por isso devemos prosseguir procurando aumentá-la
eu tenho certeza, mais do que isso, que se esses colegas vieram aqui, estão aqui presentes, é porque eles estão se submetendo à vontade da maioria desta Assembleia. Então, está aprovada a continuação da nossa greve na Grande Porto Alegre. Companheiros e companheiras do Bradesco, companheiras e companheiras do Banrisul, companheiros e companheiras do Meridional, companheiras e companheiros do Itaú, do Nacional. Nós entendemos que tem bancos que são prioritários para piquetes amanhã a partir das 6 horas. E entre eles, esses bancos que nós citamos são os principais. A responsabilidade da continuidade do movimento é de cada um dos companheiros aqui presentes. Portanto, nós não podemos repetir o erro da Assembleia de ontem. E nós, da direção aqui, nos penitenciamos. A nossa Assembleia de ontem poderia ser mais curta. Por um erro de condução, a Assembleia se prolongou e alguns companheiros já saíram antes das nossas deliberações. E os nossos piquetes foram fracos hoje de manhã. Mas também houve fraqueza ou irresponsabilidade de vários dos companheiros que ontem levantaram a mão pela greve e que não tiveram os piquetes hoje de manhã. Isso não pode se repetir amanhã. Nós não estamos fazendo brincadeira. Nós estamos lutando contra o banqueiro e contra o governo que está o apoiando. Nós somos uma categoria séria. Portanto, este compromisso aqui assumido tem que ter correspondência amanhã. Nós precisamos, no mínimo, de um piquete de 500 companheiros às 6 horas da manhã na frente da matriz do Banrisul. Se não tivesse piquetes de 500 companheiros na frente da matriz do Banrisul, às 6 horas da manhã, os companheiros que estão votando aqui pela continuidade da greve, como eu votei, estão sendo irresponsáveis. Nós temos que ter os 500 companheiros da manhã na frente do Banrisul, às 6 horas da manhã, na Casa Júnior. E eu quero que os companheiros aqui